como reconstruir o que foi quebrado. Mas, pastor, como é que eu vou saber que alguma coisa no meu relacionamento foi quebrada? É simples. A comunicação não é a mesma. A intimidade não é a mesma. A confiança não é a mesma. O carinho não é a mesma. O modo de falar não é o mesmo. É simples. É só você observar e você vai ver que alguma coisa foi quebrada. Eu vejo pessoas em relacionamentos de longa duração que não souberam consertar o que quebrou. Essas pessoas até continuam juntas, mas elas convivem de uma forma estranha. Elas não falam como deveriam, elas não se tratam da maneira certa, não existe mais intimidade, o respeito poucas vezes aparece, apenas estão juntas, mas não estão conectadas. Não estão conectadas, isso é algo que a própria palavra de Deus, vocês vão ver, nos ensina que não pode acontecer dentro da nossa história humana e principalmente na nossa história com Deus. Porque se eu não consigo me relacionar, gente, olha o tanto que essa observação é importante. Se eu não consigo me relacionar com a pessoa que eu estou vendo, como eu vou me relacionar com Deus a quem eu não vejo? Se eu não consigo me relacionar com quem está na minha frente, como eu vou me relacionar com um Deus que ele existe, é real, mas ele não está aparecendo na minha frente? Isso é muito importante. Ou seja, se existe uma verdade inevitável em qualquer relacionamento, é esta. Relacionamentos não falham por ausência de conflitos. Eles falham por ausência de reparo. Reparar uma coisa que você fez, reparar uma fala, reparar um comportamento, pedir perdão, você olhar para a pessoa que está perto de você, reconhecer suas falhas, tudo isso é necessário. É necessário. Eu tenho certeza que todos nós aqui, olha só, quem está falando com vocês, escuta a gente há mais de 36 anos. Meu trabalho é escutar pessoas. Eu posso dizer que cada um de nós aqui, um dia corrigiu alguém com uma coisa que a gente não fazia. Eu vou explicar. Talvez você disse para alguém assim, você tem que perdoar, mas você nunca perdoou certas pessoas. Às vezes a gente corrige o outro com coisas que a gente não faz. A gente sabe. A gente faz isso porque a gente sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, sabe o que Deus ensina, mas a gente não faz. Então, entenda, não é o erro que destrói um relacionamento. É a incapacidade de restaurar depois do erro. Se houve um erro, se houve uma falha, tem que haver restauração. Enquanto não houver a restauração, aquilo permanece trincado, quebrado, falho. E quando a gente olha para o livro que deu origem a esta série, o livro Nós, que eu aconselho todo casal a ler, todo jovem a ler, você que é homem, mulher, ler esse livro. O livro Nós, ele diz assim, o autor é Terence Hill, e ele diz: casais saudáveis não são aqueles que não brigam, tá? Desassusta. Casamento tem discussão, tem briga, tem diferença, tá? Casais saudáveis não são aqueles que não brigam, mas aqueles que sabem se reconectar depois da ruptura. Depois da ruptura. Porque se você faz algo que machucou quem você ama e você não é capaz de ir lá e consertar isso, isso vai se acumulando. Aliás, vai se tornando um hábito. Vai se tornando um hábito. Você se habitua a ferir o outro, a magoar, e acha que isso é normal. E a Bíblia nos mostra que restauração sempre foi o plano de Deus. Porque eu não sei se você sabe, a partir do momento que você diz assim, eu creio em Jesus, eu tenho Deus como o meu Senhor da minha vida, sem você pedir, você já recebeu um ministério. Sem você pedir, você já recebeu um ministério. Pastor, que ministério é esse? Está lá em 2 Coríntios, que diz assim, tudo isso provém de Deus, tudo é de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
Cristo nos reconciliou com Deus e já deixou em nós o ministério da reconciliação. Nós também temos que praticar isso. Nós precisamos de Jesus não apenas porque Ele é o nosso intermediador entre a humanidade e Deus, mas porque Ele abriu um caminho para que todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados que nós cometemos diante de Deus pudesse ser consertado, pudesse ser restaurado e a nossa relação com Deus pudesse ser renovada, reconciliada. E isso tem que se traduzir na nossa existência humana também. Então isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês é só introdução. Você está pronto para escutar umas verdades maravilhosas hoje? Diga amém. Não importa a sua idade, porque se Deus é um Deus de reconciliação, então todo relacionamento saudável precisa aprender a se reconciliar. Todo, sem exceção. Porque eu já desassustei vocês, foi ou não foi? Se você está com a pessoa do seu lado, que é da sua casa, pode ser casado, família, até uma amizade que está aí do seu lado, você quer falar uma verdade para essa pessoa? Diga para ela assim, eu ainda vou errar com você. Pode falar, fala, eu ainda vou errar com você, viu? Fique sabendo. Eu sou gente, eu sou falho. Tá? Eu espero que você me perdoe. Né? Pode completar, eu espero que você me perdoe e a gente volte e continue a caminhar juntos. Porque a grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Todo relacionamento de longa duração vai precisar de reconciliação. Então vamos orar e vamos aprender hoje? Aprender é uma das coisas mais lindas que Deus nos deixou. Só que para a gente aprender, a gente tem que calar um pouco as vozes na nossa cabeça. Porque senão você vai ouvir minha fala, uma coisa que eu falar vai levar o seu pensamento para longe, e ao levar seu pensamento para longe, você perde um pouco do que eu vou falar aqui. Não se perca. Vamos orar? Pai, abre o nosso entendimento nessa noite. Abre nossas mentes e corações para que nós possamos entender definitivamente quais os caminhos que o Senhor tem para nós e para as relações que nós estamos desenvolvendo nessa vida que é tão pequena aqui nesta terra. Ajuda-nos na compreensão sobre nós mesmos, ajuda-nos na compreensão sobre o outro, ajuda-nos a entender nossas relações de uma maneira que, Pai, tudo seja saudável, curado, tratado, tudo possa ser reconectado. Oramos porque sabemos que Tu és o único Deus capaz de fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vai ser a noite das verdades, além da verdade. E a pergunta que eu sempre faço é: quanta verdade você consegue absorver? Porque você pode ouvir, não gostar da verdade e não absorver. Primeiro, eu queria que vocês entendessem, complementando o que eu falei. Todo relacionamento passa por rupturas. Todo. E esse não é o problema, não é o problema principal. Eu vou explicar para vocês o que é. Mas eu quero que você saiba que todo relacionamento passa por rupturas. Sabe o seu filho que está crescendo? Você vai discutir com ele muitas vezes. Você vai tentar ensinar o certo e ele vai ficar com raiva de você. Eu estava contando uma história da minha mãe, para um amigo que eu atendi hoje, na minha sala pastoral. E eu disse para ele que um belo dia, brincando com um coleguinha, ele foi e me deu um carrinho e eu levei o carrinho para casa. E eu falei, mãe, olha esse carrinho. E ela falou, de quem é? Eu falei, do meu vizinho aqui, mãe, do meu amigo. Ela falou, devolve. E eu, não, mas devolve. E minha mãe era assim, uma vez sinal verde, segunda amarelo, na terceira chinela. Pronto. E aí quando ela falou a segunda vez, eu comecei, aí eu fui devolver, aí entreguei, falei, não, minha mãe não deixou eu levar nada para casa. E voltei, mas eu voltei assim tão cheio de indignação, por que ela não deixa eu levar? E minha mãe falou assim, nunca traga para sua casa uma coisa que não te pertence. E eu fiquei com raiva, porque eu não entendia, hoje eu entendo. Às vezes, a lição que Deus está querendo te ensinar dói um pouco para você aprender hoje.
Mas se você aprender, lá na frente vai ter um significado muito especial para você. Porque relacionamentos passam por rupturas que num momento você não entende. Mas depois você vai compreender o significado daquilo tudo. Eu já ouvi verdades ditas pelos meus filhos. Não é porque eles são meus filhos que eles não tinham entendimento muitas vezes para olhar para mim e falar, pai, não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que calar as nossas vozes e entender que todo relacionamento passa por rupturas e esse não é o problema, porque o grande problema é essa ruptura continuar. É essa ruptura continuar. Bom, muitos acreditam que um bom relacionamento é aquele sem conflitos. Na verdade, isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Conflitos revelam diferenças, isso é muito bom. Expectativas, cada um pode ter expectativas diferentes, feridas e limites. As discussões, os conflitos revelam todas essas coisas. Terence Hill, ele diz o seguinte no seu livro, a ruptura é inevitável, agora a reconexão, a reconciliação é inevitável, é opcional. Ela precisa acontecer. Ou seja, a ruptura acontece, mas você tem que decidir se reconectar. Você tem que decidir se reconectar. Tem um conselho bíblico que todo mundo conhece e ama a primeira parte. Você sabia que você gosta de versículos pela metade? A gente gosta muito de versículos que aquela parte é tão bonita e você fala assim, nossa, é para mim, mas a outra parte fala uma coisa que eu digo, isso aí não tem nada a ver comigo não, porque a segunda parte é muito forte. É muito forte. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa, eu coloquei a tradução da Nova Versão Internacional, porque eu gosto dela, ela é mais acessível, menos arcaica, e diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí ele vai e coloca a segunda parte, que é mais difícil que a primeira, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Em algumas traduções não durma com raiva. Gente, eu não vou nem perguntar quem já dormiu com raiva aqui, porque todo mundo vai levantar a mão. Você vê que a primeira parte, você olha e fala assim, não, até que dá para fazer. Mas a segunda parte, mas é isso aqui que conserta ruptura. É isso aqui que conserta processos difíceis, conflitos. Cuidado para na hora da raiva você não pecar. Mas além disso, não durma com esse sentimento no seu coração. Não durma com esse sentimento no seu coração. Porque a ruptura, ela pode gerar dois caminhos. Só dois caminhos. Primeiro, crescimento, quando você vai lá e conserta a coisa, ou distanciamento, quando você ignora. Só pode gerar essas duas coisas. Resumindo, o problema não é brigar, é não saber voltar. Voltar atrás, voltar e consertar, voltar e resolver, voltar e conversar. Vocês estão entendendo o tanto que a ruptura não é o problema, o conflito não é o problema é quando nós nos perdemos nesse processo e deixamos de reconhecer as nossas falhas. Aí eu tenho uma pergunta para você. Depois dos seus conflitos, você se distancia mais? Ou você vai lá e procura conversar, consertar? Às vezes, conversar com alguém com quem você teve uma ruptura não é uma tarefa fácil. Porque a pessoa, cada um tem o seu tempo, né? A pessoa ainda pode estar nervosa, ansiosa, agitada por causa da discussão e pode te dar uma resposta que você não vai gostar, mas mesmo assim, vai lá. Vai lá e conserta isso. Para isso acontecer, você precisa entender um segundo ponto. O primeiro problema não são os conflitos, as rupturas. O problema é a gente não tomar uma atitude correta depois disso. O segundo ponto é que o orgulho é o maior inimigo da restauração. Sabe quantas vezes eu gostaria de ter jogado o meu orgulho literalmente no lixo? Porque ele me fez manter posicionamentos na minha juventude que eu não deveria ter mantido. Orgulho faz a gente manter posicionamentos que a gente não deveria manter, faz a gente guardar sentimentos que a gente não deveria guardar e faz a gente não perceber coisas que a gente deveria perceber. Por isso o orgulho é o maior inimigo da restauração.
Ah, pastor, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Só não pisa no meu calo. Só não mexe comigo. Se não mexer comigo, eu não sou nem um pouco orgulhoso. Se fizer tudo do meu jeito. Bom, gente, muitos relacionamentos não são restaurados porque ninguém quer dar o quê? O primeiro passo. É uma das tarefas, parece uma coisa boba, né? Você não tem a sensação que às vezes você vem aqui e você está ouvindo de mim algo que você já ouviu outras vezes, em outros momentos da sua vida, mas parece que não deu aquele clique? Ixi, parece que eu fiz assim e a energia piscou. Deixa eu tentar de novo. Não, foi só aquela vez. Muitos relacionamentos não são restaurados porque ninguém quer dar o primeiro passo. Você vai deixando. A gente pensa assim, eu não vou atrás. Quem errou foi ele, foi ela. Eu não vou atrás. Não, a frase campeã. Quem sabe qual é a frase campeã do orgulho? Eu não vou me humilhar. Essa é a frase campeã. Eu que não vou me humilhar nesse processo. Às vezes eu vejo as pessoas falarem isso, e eu olho para Jesus e a Bíblia diz que Jesus ele se humilhou por nós. Que coisa tremenda. Ele sendo Deus, ele se humilhou por nós. Isso é extraordinário. E a gente fica aqui, não, eu não sei, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Mas toda restauração exige humildade e exige deixar o orgulho de lado. É por isso que lá em Provérbios 16, 18, a Bíblia diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então não tem vantagem nenhuma, eu quero que vocês entendam, eu não sei quando é que a gente perde esse senso de acreditar que o nosso orgulho, que a nossa altivez, ela tem alguma vantagem. Não existe vantagem nenhuma em ser orgulhoso. Nenhuma. Nenhuma. Terence Hill, no seu livro, ele diz assim, em um relacionamento, insistir em estar certo pode custar a conexão. Porque a gente insiste em estar certo. A gente insiste em não dar o braço a torcer. A gente insiste em manter as coisas do nosso jeito. E isso é um problema muito sério. Você já parou para pensar? E agora, você não precisa olhar para o lado, eu quero só que você reflita. Amém? Você já parou para pensar o quanto essa pessoa que está do seu lado está cansada de você? Ai, pastor, o senhor tinha que falar isso agora, estava tão boa a pregação. O senhor fala isso? Não, pastor, eu é que estou cansado dele ou dela. Não, esse é o raciocínio errado. Esse é o raciocínio errado. Você já parou para pensar o quanto essa pessoa, ele ou ela, está cansada de você? Também. É por isso que a gente tem que ter esse olhar que nos leva a insistir na humildade e não no orgulho. Porque insistir no orgulho pode custar muito caro. Muito caro. Vamos lá. Pessoas emocionalmente maduras entendem que conexão ou reconciliação é mais importante que razão. Ponto. Tá? Reconciliação é mais importante que razão. Aí, lá vai o pastor. E eu não sei quantas vezes na minha vida pastoral eu já preguei sobre isso que eu vou falar agora. Eu acho que só esse ano eu já falei umas 8, 9 vezes em pregações minhas sobre isso. Mas lá vou eu de novo, eu vou insistir. E vocês vão me ver com 80, 90, espero eu, 100 anos sentado ali naquela cadeirinha, repetindo a mesma coisa para vocês. Pedir perdão não é fraqueza, é maturidade emocional. Glória a Deus. Pedir perdão não é fraqueza, é maturidade emocional. A gente pensa que é o inverso. A gente pensa que, não, eu estou sendo forte, eu não peço perdão. Que isso, gente? Nós estamos tão equivocados nesse processo. E eu venho insistindo com isso e trabalhado isso na mente de vocês como igreja. Vocês vão ver que a próxima série de quarta-feira, ela vai ser focada em imitarmos ou seguirmos mais a fundo os comportamentos que Jesus nos ensina.
Porque ainda precisamos disso, ainda precisamos disso. Porque a gente precisa principalmente entender que pedir perdão não é fraqueza. Porque se você faz algo que machuca, ofende, humilha, desrespeita, machuca e não reconhece o que fez, meu querido, minha querida, tem um problema muito sério com você, muito. Que eu acho que em Cristo talvez você consiga consertar. Então entenda que um dos maiores bloqueios na reconexão, na restauração, na reconciliação é a dificuldade de pedir perdão. Parece que as pessoas elas têm que chegar ao extremo do extremo do extremo. Quando parece que tudo vai explodir, elas resolvem pedir perdão. Precisava chegar nisso? Precisava? Não. Não. Muitos dizem assim, se eu pedir perdão, vai fazer de novo. Esse é o pensamento que muita gente traz. O outro vai se aproveitar. Não, gente, que imaturidade. Eu vou dizer para vocês o que é dentro de um relacionamento pedir perdão. Não é o outro se aproveitar, mas na verdade pedir perdão é assumir responsabilidade emocional. Eu assumo uma responsabilidade emocional dentro dos meus relacionamentos. Não basta eu assumir responsabilidade financeira, não basta eu assumir a responsabilidade de estar presente, não basta eu assumir o fato de que eu tenho um compromisso com essa pessoa ou com essas pessoas. Eu preciso ter responsabilidade emocional. Eu preciso ter isso na minha existência. No livro de Tiago, no Novo Testamento, a recomendação que ele faz na Bíblia é algo que também a gente cansou de ler, mas talvez ainda não esteja praticando tanto que precisa. Ele diz assim, confessem. Confessem os seus pecados a quem? Uns aos outros. Começa dentro de casa. Confessa que errou, confessa que não devia ter falado, confessa que errou o caminho, que você tentou acertar, mas não conseguiu. Confessa, começa dentro de casa. E depois orem uns pelos outros para serem curados. Senhor, cura essa ferida que eu causei no coração do meu filho, da minha filha. Cura essa ferida que eu causei no coração do meu pai, da minha mãe. Senhor, cura essa ferida que eu causei no coração da minha esposa, do meu marido. E por aí vai. Tem hora que a gente precisa entender como a Bíblia funciona. É isso que eu tento colocar na mente de vocês. Não basta conhecer o versículo. Você tem que deixar esse versículo da Bíblia assumir forma na sua existência, transformar a sua vida. Isso aqui que nós estamos lendo, esse texto, ele é extraordinário. E a pergunta que nós temos que responder é o quanto disso nós estamos praticando. Confessem os seus pecados uns aos outros e não agridam uns aos outros, não. Orem. Porque tem gente que até tenta falar o que está sentindo, o que está acontecendo, mas isso vira julgamento, agressão. Não, orem uns pelos outros para serem curados. E nesse livro maravilhoso, o autor diz assim, um pedido de desculpas verdadeiro é o primeiro passo para restaurar a segurança emocional. E não é um simples pedido de desculpas, é algo sincero, do fundo da sua alma. Porque um pedido de perdão verdadeiro, ele contém 3 coisas. Mais na frente eu vou mostrar uma sequência interessante para vocês. Mas primeiro, um pedido de perdão verdadeiro, ele pode conter 3 coisas. Reconhecimento do erro é a primeira, validação do sentimento do outro, ou seja, você entende que machucou a outra pessoa. E terceiro, compromisso de mudança. O seu compromisso de mudar seu comportamento. Porque se você até reconhece o erro, mas não entende o que você causou no outro e não muda, serviu de quê? Não somos mais crianças. Temos responsabilidades. Então vai lá. A estrutura do perdão saudável. Agora sim, se você puder, tira uma foto disso aqui. E se você puder, põe lá no painel do seu carro, em alguma porta,
Minha mãe usava uma técnica interessante. Quando a gente era adolescente lá em casa, somos 4 irmãos, ela botava nos lugares que a gente mais ficava. O espelho do banheiro, o espelho do guarda-roupa, era o espelho, o espelho, o espelho. E ela escrevia versículos e colava lá. E aí a gente ia pentear o cabelo e tá lá, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Chega, dava um temor na alma da gente. E ela ia colocando aqueles versículos. Então isso aqui é aquilo que você tem que colar em algum lugar para você ler. A estrutura do perdão saudável. Primeiro, eu reconheço que errei, falei o que não devia, agi como não devia. Eu entendo que isso te feriu, ou seja, eu entendo seu sentimento, a dor que eu te causei. E por último, eu quero mudar. Eu quero mudar para que isso não se repita. Eu quero mudar para que isso não se repita. Essa é a estrutura do perdão saudável. Simples desse jeito. Queria uma explicação boa? Olha aí. Salva isso aí. Simples, gente. Simples. Eu reconheço, eu entendo e eu quero mudar. Simples. Agora, outra coisa importante, ainda falando sobre perdão. Perdoar não é esquecer. Claro que não. É decidir não viver preso à dor. Perdoar não é esquecer. Você vai lembrar do que aconteceu, mas aquilo não vai doer mais quando você perdoa. Não vai. Às vezes é difícil mostrar isso para as pessoas, dependendo do tamanho da dor que elas carregam. Mas é tão necessário, é tão importante, porque já que você não vai esquecer, você tem só 2 escolhas. Ou você vai carregar isso para o resto da vida, e cada vez que você tiver a chance, você vai repetir a história para alguém, vai contar a história para alguém, repetindo o processo da dor, ou você vai decidir não viver presa a essa dor, e aí você se cala nesse processo. Tá? É por isso aqui é tão importante, porque muitas pessoas confundem perdão com apagar o passado, ou fingir que nada aconteceu. E não é nada disso. O perdão é uma decisão emocional e espiritual, gente. Emocional e espiritual. Ninguém apaga passado. Nem Deus apaga o passado, ele não tem essa intenção. Ele diz, do teu pecado passado eu não vou me lembrar, não vou ficar pensando nisso, nem lembrando disso. Mas não existe um único texto da Bíblia que diga que Deus fala assim, eu vou apagar tudo. Vocês vão ter uma amnésia coletiva. Não, pensa, gente. Podia ser no batismo, né? Vai acontecer batismo nesse sábado. Pensa no batismo, você recebendo a Cristo, aí você mergulha nas águas, e quando você emergir das águas do batismo, você não lembra de mais nada. Seria interessantíssimo. Pelo menos de nada de ruim que te aconteceu. Pensa, todas as coisas ruins que poderiam ferir você foram esquecidas instantaneamente. Mas não é assim. Como você não vai esquecer, você tem que curar. Você tem que curar. Aí vem um versículo que a gente deveria ter como regra diária. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros. Eu acho o máximo esse texto. Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu lembro de Colossenses 3,13. Suporta, Marco Aurélio, suporta. É a vida, suporta. Suportem uns aos outros e perdoem. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Porque senão você vai ser... Não, gente, você já conversou com uma pessoa que ela reclama de todo mundo? Por favor, não fala, só pensa. Mas você conhece alguém que quando você encontra, ele está falando, ele ou ela está falando da vida de todo mundo, porque fulano. Meu Deus! Que vida complexa, difícil, torturante. E aí ele dá o exemplo máximo, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. No livro, o autor diz, sem perdão, o relacionamento fica preso no passado.
Quem quer saber como é que você vai descobrir que o seu relacionamento está preso no passado? Ah, eu vou te contar agora. Você poderia dormir sem essa, mas não. Deus vai te revelar isso agora. Primeiro, você quer saber se o seu relacionamento continua preso no passado? Espere o próximo conflito. No próximo conflito, ouça o que vai ser dito. Se acontecer coisa, lembra do que você fez? Pronto, está preso no passado. E você que fez aquilo, está preso no passado. E sua mãe que era daquele jeito, e seu pai que falou aquilo, está tudo preso no passado. Espere o próximo conflito. E você vai saber se esse relacionamento está no presente, você vai discutir só a respeito do problema que aconteceu, ou se tudo vai voltar lá no passado de novo, de novo, de novo. Porque quem não perdoa reativa as dores, traz tudo de volta, vive o tempo todo em estado de defesa, o tempo todo se defendendo, e isso impede a reconciliação. Pronto. E aí tem uma pergunta muito profunda para vocês. Me responda. O que eu ainda estou carregando que já deveria ter sido perdoado? O que eu ainda estou carregando que já deveria ter sido perdoado? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Aí nós vamos para o final dessa mensagem. Para você entender, depois da gente ter ficado aqui, essa é a 4ª semana falando sobre relacionamentos de uma forma tão importante. Gente, o último ponto é esse aqui, para você não esquecer. Reconectar é uma decisão diária. Todo dia, você vai ter que decidir se você aceita entrar num conflito ou se você decide agir com maturidade e ser uma pessoa da reconciliação e da paz. Todos os dias pode ter alguma coisinha para tirar você da sua centralidade. Todo dia. Todo dia. Há um texto no livro do profeta Amós, que também é um dos que eu mais gosto de falar quando eu falo sobre relacionamento. O profeta Amós é um dos profetas menores na Bíblia. Quando a gente fala de profeta menor, não é porque ele tinha menor importância, é porque ele escreveu menos. Existem os profetas maiores que escreveram muito, os livros como Isaías, Jeremias, são livros grandes no Antigo Testamento, e os profetas menores é aquele que, se você lê o livrinho deles, tem 4, 5 capítulos só. Amós é um dos profetas menores, mas Amós solta uma, sendo boca de Deus, que você deveria pensar o tempo todo. Primeiro, não é Amós. Reconectar não é um evento, é uma prática. Agora vem Amós. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Se não estiver de acordo? Eu não gosto, mas eu sei que você gosta, então vamos entrar num acordo? Por amor a você, eu vou passar a gostar também, ou pelo menos vou ficar em paz. Pode ser? Eu não sou muito de sair, eu sou de ficar em casa. Mas como você é uma pessoa que gosta de sair, então por amor a você, eu vou sair um pouco também. Eu não vou ficar tão preso em casa. Aí vocês vão andar juntos, porque vocês vão andar em acordo. E tudo que é acordado não custa caro. É mais fácil de lidar. Aí sim, reconectar não é um evento, é uma prática contínua. Você vai ter que fazer isso o tempo todo. Ora, porque 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Toda reconexão exige constância, coerência e compromisso. Então, não adianta pedir perdão e continuar com os mesmos comportamentos. Não adianta. Não adianta. Então, tudo que eu falei nessas 4 semanas se resume a essa conclusão agora. Tadã! Concluindo. Todo relacionamento saudável não é aquele que nunca quebra. Sempre vão haver rupturas. É aquele que aprende a quê? A se reconstruir. Você vai se reconstruir, se refazer, pedir perdão, deixar o orgulho de lado. Você vai reconhecer suas falhas, seus erros.
você vai amadurecer no processo. Então, todo relacionamento saudável não é aquele que nunca quebra. Vai acontecer. É aquele que aprende a se reconstruir. Porque a gente acha que o outro esqueceu, mas não esqueceu. Não esqueceu. E uma palavra, depois que ela é falada, não tem como você pegar ela de volta. Não tem. Então a gente tem que aprender o que nós aprendemos hoje. Tá? Amém? Foi bom para você? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, que nós tenhamos a partir de hoje a maturidade, a clareza de pensamento e de entendimento para sabermos consertar nossas rupturas relacionais, sabermos lidar com as nossas dificuldades e com as dificuldades do outro, porque o Senhor é o Deus de toda sabedoria, o Senhor é o Deus da reconciliação, o Senhor é o Deus da paz, o Senhor é o Deus da família. Por isso, Pai, que esta obra comece em mim, na minha vida, e seja refletida na vida de quem estiver do meu lado. Eu oro e peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.